Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Que bênção, que bom que nós estamos juntos essa noite, que bom que a gente está adorando a Deus, esse é o motivo de nós estarmos aqui, né? A gente poder estar adorando a Deus. E eu só quero, antes de passar a palavra, só quero lembrar aos irmãos que a gente tem, não foi dito aqui, mas eu só quero lembrar que nós temos na próxima semana, acontecendo aqui na igreja, a nossa Semana da Bíblia. E eu já estou querendo que você fique muito motivado com esse evento, porque vai começar na terça-feira, não é na outra terça, eu já estou falando agora para você se programar aí, porque meio de semana a gente tem que se programar mesmo. A gente... Na próxima semana, sem ser essa que entra agora a outra, dia 7, 5 é domingo, 6 é segunda-feira, não tem programação, 7 de dezembro começa a nossa Semana da Bíblia. E a gente vai trabalhar com temas aqui importantíssimos. Só para você ter uma ideia do que é a Semana da Bíblia, a Semana da Bíblia ela é o fechamento da nossa escola bíblica dominical. Então, durante o ano todo, a gente passa estudando a palavra de Deus, você sai da sua casa, vem para a escola bíblica, e aí, no final da escola bíblica, nós já encerramos esse ano letivo da igreja, e aí tem essa programação que é muito especial, que é conhecida como a Semana da Bíblia, certo? Porque termina no dia da Bíblia. Dezembro, além de ser dia também do pastor Samuelson, que vai fazer aniversário em dezembro, é também a semana, o dia da Bíblia, se comemora o dia da Bíblia. Então, fique ligado, eu estou querendo até ver se a gente consegue transmitir para o pessoal que está fora, aí, acompanhando a gente fora da cidade, em outros lugares, porque serão temas muito importantes para a nossa vida, mesmo, que vai tratar de coisas que nós precisamos nos debruçar diante disso, tá certo? A gente vai estar passando os convites. Se você não segue ainda, siga o Instagram da igreja, IBJM Hope. Se você não é um seguidor, siga lá para que você possa receber todas as informações que você precisa para estar participando das nossas programações. Não fique de fora dessa Semana da Bíblia. Amém, queridos? Outro motivo também de muita alegria nesse próximo domingo é que nós vamos ter batismos, A gente vai ter batismos aí durante no próximo domingo pela manhã, às 9h30. Todos estão convidados, É um momento muito especial. Nós vamos estar batizando, um grupo de pessoas aí que vão agora fazer parte da nossa comunidade, e você é, com certeza, um convidado muito especial, tá certo? Domingo, 9h30 da manhã. Se você não vai ser aqui na igreja, mas vai ser aqui pertinho. Você pode vir para a igreja, que vai ter sempre um grupo saindo daqui, a nossa diaconia vai auxiliar isso, e a gente vai fazer o batismo aqui pertinho. Tá certo? Amém? Amém. Glória a Deus. Que bom. Eu quero convidar você nessa noite a abrir sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Nós começamos na semana passada uma palavra baseada nesse texto, falando a respeito do sofrimento. Um tema difícil, que a gente não gosta muito de sentir, mas nós sabemos que é uma realidade no mundo que nós vivemos. Provavelmente, ao nosso lado, perto da gente, sempre vai ter pessoas que estão sofrendo. E o texto fala de um grande general de guerra, um homem conhecido pelos seus feitos
e reconhecido por tudo aquilo que ele havia feito à frente de um dos maiores exércitos da época, a Síria. E eu lembro que eu falei sobre a condição desse homem. Ele era um herói de guerra, muito vitorioso, íntimo do rei, e um homem abençoado pelo Senhor, porque a palavra de Deus diz que por causa dele, o Senhor estava dando vitórias à Síria. Por causa desse homem, o Senhor estava fazendo com que a Síria vencesse todos os seus inimigos. Mas a Bíblia também fala que esse homem tinha uma condição. A Bíblia diz que ele era leproso, ele estava doente. Debaixo da sua armadura imponente de general, de alguém que liderava tropas, de alguém que era reconhecido por todos os lugares onde passava e por onde andava, havia um homem doente. Havia um homem frágil, precisando de ajuda, precisando de auxílio, porque aquela doença estava fazendo mal a ele a cada dia que ele convivia com aquela doença, ele sentia cada vez mais os danos que ela vinha causando na vida dele. E isso estava destruindo a sua casa, a sua comunhão com a família, a sua comunhão com os filhos, a sua comunhão com a esposa. Isso estava destruindo o seu relacionamento dentro da sua liderança como general de guerra. De modo que aquele homem estava sofrendo. E eu chamei a sua atenção e chamo a sua atenção nessa noite para os cuidados que nós precisamos ter, porque nós podemos estar passando por situações extremamente difíceis e isso atrapalhar na nossa comunhão. Vamos pensar nessa noite que nós estamos diante de um homem leproso. E a lepra, ela traz alguns cuidados que precisa ter, ou seja, ele não pode mais ter comunhão com as pessoas que estão perto dele. Ele não pode mais se aproximar das pessoas. É feita uma cautela. Existe uma distância que precisa ser tomada. Por que isso acontece? Porque a doença, ela causa esse tipo de afastamento. Mas vamos pensar que existem doenças na nossa alma, na nossa vida, que também cumpre o mesmo propósito. Situações que nós vivemos, coisas que nós vivenciamos na nossa vida, que de repente tem nos afastado daquilo que nos é mais precioso. Vou lhe dar um exemplo, só para você ter uma ideia dessa linha de pensamento. Uma pessoa que carrega um vício, e esse vício passa a ser altamente destrutivo na vida dessa pessoa. Por quê? Porque ele começa a destruir ao seu redor, na sua própria casa, na comunhão da sua família, com pessoas amadas, com filhos, com esposa, com maridos.
O vício, ele vai destruindo, por exemplo, um grande profissional. Eu lembro ainda no meu tempo de estudante, na cidade de São José dos Campos, a gente fez um trabalho em um assentamento. Pessoas que não tinham onde viver, não tinham onde morar, iam construindo as suas casas, os seus barracos de papelão, de saco plástico, naquele lugar. E um dia, não sei se o pastor Josimar está lembrado disso, nós saímos para levar sopa, junto com uma igreja que tinha lá no bairro. E eu lembro que, evangelizando as pessoas ali naquele lugar, era conhecido como a favela da Kodak, que era perto da fábrica da Kodak. Eu lembro que, evangelizando as pessoas que ali estavam, eu comecei a conversar com o homem e ele começou a me contar a história dele. E eu fiquei chocado, porque eu estava diante de um homem que durante quase 20 anos ele foi chefe de um restaurante francês em São Paulo. E a condição que aquele homem estava vivendo era uma condição horrível. Era uma condição de completo desespero de uma pessoa perto de uma vala onde passava o esgoto, e ele disse para mim: eu atendi chefes de Estado, eu cozinhei para pessoas importantes. E ele disse: e a minha decadência começou quando o vício foi tomando conta da minha vida. Uma pessoa viciada. Ele foi perdendo tudo que ele tinha, ele foi perdendo a família, ele foi perdendo os amigos, o chefe, o patrão foi dando chance, foi tentando recuperá-lo, mas chegou num ponto que a doença já tinha se agravado tanto que ele perdeu tudo. Ele não tinha mais nada. E eu lembro daquele homem até hoje comendo aquele prato de sopa, e ele dizia: colocaram isso, colocaram esse tempero, fizeram dessa forma. Ele sabia tudo, mas ele estava arrasado pela doença, pelo vício. Mas a gente também não precisa ir tão longe, porque às vezes a gente carrega conosco sofrimentos que nos foram imputados no nosso passado, na nossa criação, coisas que nós vimos, vivenciamos, presenciamos talvez, e aquilo tem nos marcado durante a vida e de alguma forma tem nos impedido de viver, tem tirado a paz, tem tirado a alegria, porque essa era a doença de Naamã. A doença de Naamã tirava a sua paz. A doença de Naamã tirava a sua alegria. A doença de Naamã tirava a sua vontade de fazer projetos, de sonhar. Por quê? Porque ele não conseguia mais. E essa doença estava ali, presente na sua vida. A ponto de chegar um momento dela se tornar tão visível, mas tão visível, que a menina, que era escrava da casa, que trabalhava na casa, percebe. Ela percebe a dor, ela percebe o sofrimento de Naamã, e ela fala uma coisa, que é o ponto que eu gostaria de abordar nessa noite. Que ela vai dizer assim: olha, quem dera o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Olha o verso de número 3. Disse ela à sua senhora: tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele restauraria da sua lepra. E nós falamos um pouco dessa menina na semana passada, que só gente curada consegue abençoar a vida do seu próximo,
E apesar dessa menina ser uma escrava, apesar dessa menina não estar ali porque ela gostaria de estar ali, ela consegue olhar para a vida daquele homem e dizer algo que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua vida. Ela aponta o caminho da cura. Você conhece a história. E nós sabemos o que vai acontecer com Naamã. Mas Naamã não sabia. E vou te dizer uma coisa, a menina também não sabia. A menina não sabia o que ia acontecer ali, sabe por quê, queridos? Porque Deus trabalha de uma forma misteriosa. Você crê nisso? Deus trabalha de uma forma extremamente misteriosa. E Naamã sai da sua casa, vai para o rei, e quando o rei ouve aquela mensagem positiva, o rei vai dizer o seguinte: é agora, eu vou te dar uma carta, você vai correr para lá, eu vou te mandar para o rei de Israel. Mas espera aí, foi isso que a menina disse? A menina disse: se ele estiver diante do rei de Israel, ele vai ser curado? Não, não foi isso que a menina disse. E a gente precisa ter muito cuidado, sabe por quê, queridos? Porque às vezes a gente está com a motivação certa, mas a gente está na direção errada. E talvez você está dizendo: olha, eu estou indo para a igreja, eu estou buscando a Deus, a tua motivação está certa, mas de repente a tua direção está errada. A menina falou: se ele estiver diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Mas o rei, e aí a gente fala de rei para rei, ele vai dizer o seguinte: bom, o que é um profeta diante de um rei? Porque para o rei da Síria, ele entendia o seguinte: não, espera aí, o profeta é muito menos poderoso do que um rei. Se o profeta pode curar, o rei ainda tem bônus. Sabe o que isso significa? Que muitas vezes nós confiamos mais na nossa própria força do que na força do Senhor. A gente tem essa capacidade de criar a nossa própria estrutura de bênção, de dizer para Deus como nós queremos ser abençoados. Mas tem uma coisa muito interessante na vida desse rei. Sabe por quê? Esse rei era um amigo de Naamã. E um amigo, ele quer o melhor para o outro. E quando Naamã chega para ele com uma notícia tão boa: olha, eu vou me libertar disso, eu vou me livrar dessa doença, eu vou sair dessa situação. Ele fica tão feliz que ele fala: ó, pega ouro, pega prata, pega tudo que você puder e vai, porque eu quero ver você restaurado, eu quero ver você recuperado. Queridos, presta atenção numa coisa. A gente tem muitos conhecidos, mas a gente tem poucos amigos. Sabe por quê? Porque amigo de verdade, ele quer sempre o nosso bem. Ele está olhando sempre para algo extremamente positivo e dizendo assim: ó, eu quero que você cresça, eu quero que você melhore, eu quero que você possa ir muito mais longe. Ele está feliz. E aí a gente precisa aprender uma coisa: cuidado com quem a gente anda. Cuidado com quem está cercando a gente. Sabe por quê? Porque Naamã, por causa do seu sofrimento, ele está perdido, ele não sabe o que fazer. A menina que está na sua casa fala para a sua mulher, a sua mulher fala com ele, ele corre para o rei e fala para o rei, ele está perdido. Então, qualquer direção que apontarem para ele, ele vai. Mas ele preferiu ouvir o rei do que ouvir a menina. E a história de Naamã, ela começa a ficar frustrante no momento em que ele busca algo aonde não deveria buscar. Anota isso para a tua vida. Às vezes a gente está buscando cura aonde nós não deveríamos buscar.
E além de doente, agora Naamã está frustrado. Porque quando ele chega diante do rei, o rei não pode, em momento nenhum, fazer absolutamente nada que mude essa história. Sabe quando a gente começa a querer buscar as coisas de Deus pela nossa própria força? Deus está falando uma coisa, mas a gente está fazendo outra. Deus está nos apontando uma direção, mas a gente está insistindo em ir em outra direção. Por quê? Porque nós entendemos que é dessa forma. Nós estamos entendendo que é assim. E a palavra de Deus é clara. Ela disse que ele deveria ir diante do profeta. O verso 7 vai dizer para a gente o seguinte: tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu Deus? Primeira frustração de Naamã. Quando ele não consegue ver aquela situação resolvida. Acaso sou eu Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, que procurai um pretexto para romper comigo, ou seja, aquele país estava vivendo uma situação de paz, mas agora tem um problema. Porque o rei disse o seguinte: eu não tenho uma saída para essa situação. Eu não tenho como sair dessa situação. E aí eu queria que você pensasse como Naamã. Sair lá da Síria. Eu estou buscando, eu estou batendo, eu estou sendo fiel. Mas, meu filho, você está batendo na porta errada. Eu preciso, de verdade, pensar com você nessa noite a respeito de uma coisa chamada expectativa. As nossas expectativas são muito deficitárias. As nossas expectativas são muito falhas. Porque nós colocamos expectativa aonde nós não deveríamos colocar. Nós colocamos expectativa nas pessoas, e sabe o que acontece? Você sabe, eu não preciso te dizer. Em algum momento você vai dizer: olha, eu estou extremamente frustrado diante dessa situação. Nós colocamos expectativas em nós mesmos. E depois a gente não consegue chegar a lugar nenhum, por quê? Porque nós estamos buscando na fonte errada, nós estamos indo na fonte errada. E a gente precisa pensar nisso, até porque existem muitas coisas na nossa vida que precisam ser curadas. Existem traumas, existem mágoas, existem rancores que estão presos dentro da gente. Existem sentimentos dentro de você que talvez em algum momento da tua vida, da tua história, tem tentado roubar a tua alegria, tem tentado tirar a tua paz. Naamã estava assim, carregando aquela dor debaixo da sua armadura, mas vivendo uma experiência extremamente frustrante, porque ele colocou toda a sua expectativa onde não deveria colocar. E acabou. A história de Naamã acabaria aqui, porque não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer. E quer saber de uma coisa? A história de milhares de pessoas tem acabado aqui. A história de fé de milhares de pessoas tem acabado aqui. Exatamente nesse momento. Gente boa, gente que resolveu buscar a Deus, gente que resolveu adorar a Deus, gente que, que colocou, toda a sua fé ali naquela situação, mas não deu certo. Quantas pessoas você conhece que estão frustradas com a fé?
que estão frustradas com a igreja, que estão frustradas com o evangelho. Muitas não têm coragem de admitir, mas estão frustradas com Deus. Porque a gente não quer admitir, a gente tenta fugir dessa realidade. Mas quando nós questionamos, nós estamos questionando sim, ó Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Quantas pessoas machucadas, feridas, olha só, além da dor que Naamã carregava, agora ele carrega a dor da frustração. Eu fiz todo um caminho. Eu saí da minha casa, eu acreditei, eu busquei, com toda a força que eu podia buscar. Eu trouxe ouro, eu trouxe prata, eu trouxe roupas, eu trouxe tudo, está aqui, ó. Eu fiz tudo que tinha que fazer. Mas a expectativa dele estava errada. Por que eu estou te falando isso? Porque talvez você está aqui na igreja, ou em outra igreja, em outros lugares, né? E você está colocando a tua expectativa naquilo que não é para você colocar. Você está colocando a tua expectativa nos homens. Você está colocando a tua expectativa no teu talento, no teu dom. Você está colocando a tua expectativa, talvez, num lugar, numa situação que não vai te trazer absolutamente nada. E aí, quando a gente olha, a gente começa a conversar com as pessoas, a gente começa a perceber o quanto as pessoas estão frustradas. E aí você fala assim, mas por que você está assim? Ah, porque eu pensei que ia ser uma coisa e não foi. Eu pensei que era de uma forma e não foi. Eu pensei que ia acontecer algo e não aconteceu. O que te motivou a buscar a Deus? E a pessoa fica frustrada diante disso. Por quê? Porque ela pegou algo que estava fazendo ela sofrer. Né? Teve um jovem aqui, o pastor Samuel, se acompanhou essa história. Ele veio para a igreja porque ele falou que Deus iria curar a mãe dele do câncer. E ele veio para a igreja. E ele falou, eu sei que Deus vai curar a minha mãe do câncer. Amém. Ele falou, agora eu vou congregar, agora eu vou ser crente, agora eu vou colocar a minha vida nos pés do Senhor. E a mãe dele morreu. E quando a mãe dele morreu, a fé dele também morreu. Porque a expectativa dele estava errada. Ele poderia dizer o seguinte, eu sei que Deus pode curar minha mãe. Mas Ele vai fazer se Ele quiser. E a minha fé e a minha caminhada não depende da cura da minha mãe. A minha fé e a minha caminhada depende da busca real que eu tenho pelo Senhor. E milhares de pessoas estão buscando a Deus com a motivação errada, queridos. Milhares de pessoas estão entupindo os templos, buscando a Deus com uma expectativa completamente errada diante daquilo que nós estamos vivendo. É quando um dizimista fala, eu vou dizimar e Deus vai me ajudar a pagar as contas. Vem cá, Deus pode te ajudar, mas não é por causa do teu dízimo. Não coloque isso na tua cabeça, não deixe ninguém colocar isso na tua cabeça, porque não é real. É aquela velha história, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente precisa pensar o seguinte, Deus, a minha motivação é buscar o Senhor, a minha motivação é te adorar. Opa, o que acontecer daí para frente pode ter certeza de uma coisa,
é para te ajudar, é para te fortalecer, é para te consolar, é para fazer com que você realmente cresça espiritualmente. Quantos líderes, pastores, pessoas que estudaram teologia, que se jogaram para dentro de seminários, estão frustrados, encostados no canto hoje, porque tinham uma expectativa, e essa expectativa não foi suprida. A expectativa não estava no Senhor, a expectativa estava nas coisas. E presta atenção no que eu vou te dizer nessa noite. A nossa expectativa não pode estar nas coisas que Deus pode fazer por mim. A minha expectativa precisa estar no Senhor. E Naamã, frustrado, pensa que o seu projeto terminou. Acabou. Vou voltar para casa. Tendo lido o rei a carta, rasgou as vestes. Verso de número 8. Ouvindo, porém, Eliseu, olha só, agora, olha a diferença. O homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que você está desesperadinho? Eu sei que você não pode, eu sei que você não tem capacidade. Por que você está rasgando as suas vestes? Ou seja, olha o problema que Eliseu vê na situação. Aqui tem um rei desesperado e tem um general desesperado. Sabe qual é o problema da expectativa errada? É que muitas vezes líderes ficam desesperados. E eu conheço alguns que estão desesperados porque engana-se o homem de que nós podemos fazer alguma coisa. Se você acha isso, meu irmão, tira toda essa expectativa do teu coração. E se o cara acha que é ele que pode fazer alguma coisa, se ele acha, sou eu que comando esse ministério, sou eu que prego para não sei quantos países, porque eu já prego para alguns países, vocês sabem, né? Enquanto nós estamos aqui agora, pelo menos a minha filha está me assistindo em Portugal. É outra, né? A minha querida ovelha está me assistindo na Itália. A outra está na Inglaterra, o outro está no Canadá. Eu já sou reconhecidamente um pregador internacional. Só que não. Só que não. Não, só que não, irmão. Porque são essas coisas que começam a fazer com que as pessoas comecem a se sentir. E as pessoas começam a achar o seguinte: sou eu posso. E Deus está dizendo assim: vem cá, quem é que manda nesse negócio aí? Não é rei. E sabe qual é o problema do nosso país? Vou dizer para você agora. A gente está cheio de reizinho na frente dos ministérios. Tudo rei. Eu sou o rei. Aí quando chega o pepino, o que é que eu vou fazer? E sabe o que é maravilhoso? Maravilhoso é quando você confia no Senhor, irmãos. A palavra de Deus diz assim, presta atenção, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para... É isso. Porque não adianta você ser rei por um período pequeno de tempo. O rei entendeu o seguinte: quem sou eu diante de uma situação dessa que está acontecendo? Quem somos nós diante do que está acontecendo? E presta atenção numa coisa: nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito de Deus que vai nos guiar, que vai nos apontar o caminho, que vai nos mostrar a direção. O mesmo Espírito que falou com Eliseu,
o mesmo Espírito que disse para Eliseu o seguinte: não deixa Naamã se perder, não deixa Naamã voltar para a Síria, porque ele vai morrer, não deixa Naamã se acabar na doença dele, estende agora a tua mão, porque eu vou usar a tua vida. E Eliseu vira de lá e fala: cadê o homem? Porque, irmão, a gente está falando de um general. E o homem, Cleomar, já está frustrado. Você imagina, irmão, um general doente e frustrado. Aí manda chamar ele, pastor Samuel, vem aqui em Margarida que eu vou orar por você. O cara já vem, meu irmão, com uma bala na pistola, falando assim: se não acontecer, eu mato esse cara. Eu já estou mal, eu já estou doente. Eu já estou acabado, eu já perdi praticamente a minha vida, eu não sei o que fazer. Mas presta atenção numa coisa, a menina foi clara, é diante do profeta de Deus, ou seja, do homem de Deus que está em Samaria. Ela sabia do que estava falando. Ela olhava para aquele profeta, o país tinha sido arrasado pela Síria, eles tinham perdido tudo. Eles estavam vivendo em sistema de escravidão. Mas não faltou profeta em Samaria. Eliseu estava lá, e sabe o que Eliseu estava fazendo? Eliseu estava pregando a palavra, Eliseu estava consolando o povo, Eliseu estava motivando o povo, Eliseu estava confortando o povo, dizendo o seguinte: creiam, porque Deus é o nosso escudo e fortaleza. Ele é um Deus presente na nossa vida. Ele estava lá, abrindo os cultos, abrindo a palavra, pregando. Agora você quer ver uma coisa? Em tempos difíceis, a gente sabe quem é rei e a gente sabe quem é profeta. Porque em tempos difíceis, os reis rasgam as roupas e os profetas abrem as portas. E é isso que nós precisamos buscar para a vida da gente, queridos. Nós somos homens e mulheres de Deus, nós somos profetas do Senhor, representados aqui por Eliseu. O que isso significa? Significa que você precisa começar a abrir a tua boca para abençoar a vida dos outros, com palavras que venham trazer paz para o coração das pessoas. Larga de ser crente reizinho, que quando vê a situação difícil já fica logo desesperado. Para de achar que nada vai dar certo. A pessoa chega perto de você, sai mais carregada do que se chegasse perto do diabo. Nós precisamos repreender esse espírito. Presta atenção numa coisa: nós não somos em nada especiais, mas aquele que opera nas nossas vidas, esse é especial. E quer saber de uma coisa? Deixa ele usar a tua vida. Deixa ele usar a tua vida. Você passa o dia inteiro sem dar uma palavra de bênção para ninguém. É só crítica, é só coisa negativa, é nada construtivo. A gente está vivendo um tempo, queridos, que as pessoas estão doentes. As pessoas estão carentes. As pessoas estão precisando de alguém que seja a boca de Deus. Porque presta atenção numa coisa, eu fico imaginando Naamã nesse cenário, de repente ele está montado no seu cavalinho, voltando para a sua insignificância, para a sua doença, para o seu sofrimento, para a sua dor. Alguém fala para ele assim: Naamã, calma aí, meu filho, está acontecendo alguma coisa. E ele diz: o quê? O que está acontecendo? O profeta lá, rapaz, arrumou um problema com o rei, está dizendo: manda Naamã vir para cá. Imagina o coração de Naamã, ou seja, o que vai acontecer agora, a expectativa dele. A expectativa de receber uma palavra. Mas você quer ver uma coisa? Eu vou provar para você que o problema de Naamã era a expectativa errada. E esse pode ser uma das maiores doenças que estão no meio evangélico hoje. Essa pode ser a pior lepra que está impregnando o meio evangélico hoje, é a expectativa errada. Verso 9, veio, pois, Naamã,
com os seus cavalos, com os seus carros, e parou na porta da casa de Eliseu. Presta atenção, agora ele foi no lugar certo. Mas quer saber? Ele ainda continua com a motivação errada. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: irmão, Eliseu era bruto, irmão. Eliseu era bruto. Cara, assim, comitiva. Cara recebendo general. Batedor na frente, aqueles motona. Vai o generalzão. Eliseu sentadão na sala, assistindo o jornal da Jovem Pan. Esquece o resto. Dei uma dica aí para você. Sentadão lá, vendo as notícias de Jerusalém. O que está acontecendo? Espalhamento da Covid. Pá. Numa paz, chega o menino esbaforido. Profeta, profeta, o homem está aí, o homem está aí. Olha o que é um homem de Deus. Quem? Naamã, o general do exército da Síria, um homem forte, poderoso, braço direito do rei, veio lhe visitar. Não. Vou terminar o jornal aqui. Vamos lá, olha o recado. O bicho era bruto. Naamã, porém, verso 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão. É quase como vai tomar banho. Cara, olha a doença de Naamã. A expectativa completamente errada. Porque Naamã vai dizer, então, espera aí, tem alguma coisa errada. Ele está mandando eu ir tomar banho. Verso 11, Naamã, porém, se indignou. Presta atenção aqui para a gente ir embora com essa palavra na cabeça da gente. Primeira vez, eu posso perder a minha bênção porque eu estou com a motivação certa, indo na direção errada. Está certo? Eu posso perder minha bênção. Era para eu ir para lá, eu estou indo para cá. Então eu posso dançar aí. Segunda, a minha motivação pode fazer eu perder a bênção. Por quê? Porque eu quero que as coisas sejam do meu jeito. E eu não vou pedir para levantar a mão, mas tem um monte aqui. Que a gente fala assim, não, desse jeito eu não quero, não. Assim não pode ser, não. Deus está dizendo assim, eu vou lhe abençoar. Eu vou mudar a sua história, eu vou mudar os seus planos, eu vou fazer coisas grandiosas na tua vida. E Naamã não consegue acreditar nisso e ele fica indignado. Porque a motivação dele está errada, queridos. Ele está dizendo agora o seguinte, ele se indignou e se foi dizendo, pensava que ele sairia, olha a cabeça do bichinho, pensava que ele sairia a ter comigo. Que honra conhecer o general. Com Eliseu não cola, irmão. Com o homem de Deus não cola, ou seja, não chama atenção. Você quer saber de uma coisa? Nós precisamos entender uma coisa, nós temos intimidade, não é com o rei, nós temos intimidade com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com os médicos dos médicos, e sabe qual é o problema dos reis? É que esse mundo aqui deslumbra.
E Naamã achava o seguinte, olha só ele, cheio de si, eu sou o general, toca a trombeta aí, bota aí que eu vou passar, sou eu. Eliseu fala para ele assim, vaza, vá para o Jordão leproso, vá curar das suas feridas, vá descer 7 vezes nas águas do Jordão. E ele diz, eu pensei que ele iria sair, eu pensei que ele iria ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor. Ele sabia tudo, irmãos. Parece com alguém? Ele sabia tudo. Ele foi falando com seus amigos. Sabe o que vai acontecer? Ele vai vir, ele vai me bajular, ele vai dizer que eu sou general, ele vai dizer que estava orando por mim, ele vai dizer que, nossa, como eu sou diferente do que ele imaginava, a foto do WhatsApp não mostrava verdadeiramente quem ele era. E aí, que bom que você está aqui, você é mais alto do que eu imaginava. E aí ele vai sair no quintal, ele vai olhar para os céus, e ele vai dizer, ó Deus maravilhoso, magnânimo, poderoso. Cabeça de Naamã. A cabeça dele era incrível, queridos. Parece até com os crentes de hoje. Não é? Não parece mesmo com os crentes de hoje, porque a gente tem uma expectativa. Eu vou lá na igreja do Jardim das Margaridas, vou chegar lá, na hora da intercessão, o pastor Samuel vai orar, o céu vai se abrir, eu vou ser curado. Não vai rolar. Não rola. Porque não é assim. Não é assim. Eu vou te falar uma coisa que está por trás desse texto, que a gente não percebe, que também está por trás da nossa vida. A cura, a vitória e tudo mais que pode acontecer de bênção na nossa vida, acontece por meio de um processo. Certo? Deus, primeiro, precisava quebrar o orgulho de Naamã, para depois abençoá-lo. Porque senão esse homem ia sair de lá de Samaria dizendo o seguinte, eu mando em Deus. Fui lá e Deus fez uma obra na minha vida. Porque eu sou Naamã. Não, tu é um leproso e tu vai descer 7 vezes, não é 1, é 7. Porque se fosse uma, né? Não decidi. Sabe o que é isso? Processo. A gente às vezes acha, quando alguém diz assim, olha, Deus vai abençoar a sua vida, eu sei que vai, eu estou falando isso aqui e creia, Deus vai abençoar a sua vida. Pode ter certeza disso, mas espera aí, vai acontecer um processo de Deus na sua vida. Deus vai abrir um processo, sabe para quê? Não é para te testar, não é absolutamente para nada, mas é para fazer com que você aproveite o máximo a bênção que Ele te der. Porque a pior coisa que tem é a gente ser abençoado e a gente não ter estrutura para carregar a bênção. E Deus nunca vai abençoar uma pessoa que não possa carregar a sua bênção. Então você tem que falar para Deus, Senhor, trata o meu orgulho, trata esses pontos na minha vida que precisam ser tratados. Trata, Senhor, essas coisas que me afastam cada vez mais de Ti, que me afastam cada vez mais do Senhor. Jesus olha para um paralítico e diz assim, levanta. Mas Ele não diz só levanta. Ele diz o seguinte, pega o teu leito. Sabe o que é isso? Ele está dizendo o seguinte, eu não vou te colocar só de pé, eu vou dar para você estrutura para você poder carregar a tua bênção. Então, de repente, você precisa parar diante do Senhor hoje e dizer o seguinte, Deus, o que precisa ser curado na minha vida para que eu seja abençoado pelo Senhor? O que precisa ser tratado na minha vida para eu poder experimentar o que o Senhor tem de melhor para a minha vida? Naamã tinha expectativas completamente equivocadas, irmãos.
E aí, ele vai embora. Ele vai dizer o seguinte: não quero ficar aqui. Sabe por quê? Porque agora está desconfortável. Porque Naamã tinha que mostrar as suas feridas. Naamã tinha que tirar a sua armadura, e isso às vezes é difícil para a gente. Ninguém toma banho de armadura, aquilo enferruja tudo. É WD para curar aquela doença de ferrugem naquela armadura. Coisa horrível. Naamã tem que tirar aquela carcaça de cima dele, sabe? Ele vai ter que mostrar suas feridas. E eu, de verdade, irmãos, eu não tenho ideia se naquela época tinha sunga. Que a gente bota uma sunguinha, né, para dar uma disfarçadazinha. O crente, ele vai, né, ó, Deus fala: não, vamos lá, vamos tratar. Deixa eu tratar essa sua língua mentirosa aí. Aí vai tratando. Deixa eu tratar que você só fala mal da vida dos outros, não ficar cuidando da vida dos outros. Deixa eu ir cuidando de você aqui, vamos tratando. E você vai, né? O crente vai sendo tratado ali. Ó. Deixa eu curar esse pecado da inveja que você tem na sua vida aí. Aí Deus vai tirando a nossa armadura, Ele vai desarmando a gente. E a gente precisa estar na presença de Deus desarmado. E está cheio de gente armada na presença de Deus. Armadura, a gente bota aquela armadura bonita para vir para o culto. Vem para o culto todo mundo brilhando, passando caol. Aí, ó, aí pastor, minha armadura, ó, bonitona. Não, quero saber o que está debaixo da armadura. O que está acontecendo aí no escondido da tua alma. Mas a gente tem essa mania de se armar na presença de Deus, e quem se arma na presença de Deus não toma banho, não desce. Ele vai ter que descer, ele vai ter que tirar a roupa, ele vai ter que deixar que todo mundo veja ali, ó. Não estou falando que esse processo vai acontecer conosco. Porque se tem uma coisa maravilhosa em Deus, é que Deus trata a gente, queridos, com um cuidado, não é verdade? Você imagina se você indo daqui para Salvador, se Deus resolvesse colocar todas as tuas mazelas no outdoor, daqui lá, assim. Igual estava outro dia aí, sofrimento, né? Cura, não sei o quê, só falando de você. Eu não conseguiria chegar nem no bairro da Paz. Vamos dizer, não aguento não, Deus, por que o Senhor está fazendo isso? E Deus dizendo: vem cá que eu vou tratar de você. Sabe por quê? Porque Deus quer abençoar a tua vida. Mas Ele não vai abençoar a tua vida se você estiver todo armado na presença dEle. E quer saber de uma coisa, queridos? Os nossos ambientes virou desfile de moda de armadura. E a gente tem que acabar com isso. É um mais armado que o outro. E pior, andam vendendo acessório para armadura. Agora você pode dar um upgrade na sua. Além de orgulho, você compra uma cara de paisagem. E bota, e vem. O pau está quebrando, mas você está, ó. Tem também, eu compro, né, o combo. Aí carrego comigo a hipocrisia de achar que eu posso ser de um jeito e pensar que eu vivo de outro. Nossos ambientes virou isso aí. E sabe qual é o meu maior medo? Que a minha igreja se torne um ambiente de desfile de moda de armadura. Você olha para um: nossa, general, o senhor está lindo.
E ele fala assim: nem vou te mostrar o que está aqui debaixo. Ó. Na presença de Deus, é sem nada. E Eliseu sabia, falou para Naamã: vá para o Jordão, tire a sua armadura, desça 7 vezes, e ele vai dizer o seguinte: não, eu vou para casa. Quer ver? Para a gente terminar. Ele achou que Eliseu invocaria o nome do Senhor e o curaria e o restauraria da sua lepra. Ele diz assim: não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Ou seja, ele está desprezando a bênção de Deus. Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Porque ele achou que seria do jeito dele. E voltou-se e foi com indignação. Então, se chegaram a ele, os seus oficiais, e lhe disseram: meu pai, talvez um filho ali olhando, né, ou talvez o jeito carinhoso de se falar com o general: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais já que te disse: lava-te, ficarás limpo. Presta atenção numa coisa. Cuidado, porque nós dispensamos a graça e abraçamos propostas completamente erradas. E isso está acontecendo muito no meio evangélico hoje. Estão dispensando a graça e estão abraçando propostas completamente erradas, porque Naamã está dizendo assim, o menino disse assim: se fosse uma coisa difícil, o senhor não ia fazer? Se tivesse que parcelar em 12 vezes no cartão, se tivesse que comprar 200 módulos, se tivesse que o senhor tivesse que, de repente, sei lá, fazer jejum de 40 dias, aqui só o pastor Samuel consegue. Jejum de 40 dias. E se te pedisse coisas impossíveis, você não ia valorizar. Sabe qual é o problema hoje? E essa é a maior prova do evangelho. Estão dispensando o evangelho simples, estão abraçando propostas extremamente complicadas. O evangelho é simples. Vai lá, lava-te. E o menino vai dizer para ele: papai, é tão simples, tira a armadura, entra 7 vezes, é só isso, não tem mais nada do que isso. E a palavra de Deus diz que ele vai fazer. Então desceu, irmão, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante. Agora sim a motivação está certa. Ele está fazendo conforme a palavra do homem de Deus, conforme a palavra de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança. Ele ficou limpo. Agora você quer ver a virada na vida de Naamã? Ainda não aconteceu. Porque tem gente que Deus abençoa, mas não reconhece a bênção de Deus. Mas olha o que aconteceu na vida de Naamã. Voltou-se ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pois, diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. O orgulho de Naamã foi tirado, irmãos, porque agora ele percebeu o seguinte: não é rei, não é profeta, é Deus que me abençoa. Aonde está a expectativa dele agora? A expectativa dele está no Senhor, porque ele vai dizer para o profeta: eu quero terra de Israel, porque eu quero levar essa terra para a Síria, porque quando o meu rei me chamar para adorar, eu vou me derramar diante dessa terra, e eu vou saber que eu estou adorando a Deus. Sabe o que é isso? Cura. Sabe o que Deus quer fazer na vida da gente? Cura.
O Senhor traz a gente para perto, irmão, sabe para quê? Para tirar a nossa armadura, para tirar as travas de segurança, para dizer o seguinte: eu quero abençoar você, eu quero liberar a bênção sobre a tua vida, mas do jeito que tu está não vai, filho. Com essa estrutura que você tem, você não vai conseguir carregar a bênção, você não vai conseguir desfrutar da bênção. Eu quero curar você. Eu quero colocar você diante da motivação correta. Eu queria que nessa noite você fechasse seus olhos e curvasse a sua cabeça. Porque eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela vida dessa igreja, eu quero orar pela vida de pessoas que talvez a gente lembre aqui, que estão frustradas, que estão feridas, que estão machucadas. E que a gente pode dizer: Pai, faz um milagre. Talvez você está aí nessa noite pedindo a Deus um milagre na tua vida, mas olha, você vai ter que tirar a tua armadura. E eu quero fazer uma coisa que eu já não faço há muito tempo aqui na igreja. Até por causa da pandemia, a gente foi parando. Mas eu tenho tanta convicção no meu coração que Deus tem algo novo para a tua vida. Eu tenho tanta convicção no meu coração que Deus irá derramar coisas muito boas sobre a tua vida. Que Deus vai abrir portas. Que Deus vai abrir caminhos. Que Deus vai fazer coisas tremendas na tua vida. Eu tenho tanta convicção disso quando eu comecei a estudar e ler esse texto. Eu tenho certeza que Deus não trouxe você aqui à toa. Então eu quero convidar você nessa noite para você tirar a sua armadura. Falar: Deus, eu estou tirando. Eu não quero mais ser forte, eu não quero mais ser general, eu não quero mais ser nada. O que eu quero agora é te conhecer. O que eu quero agora é experimentar o que o Senhor tem para a minha vida. Tem lutado, tem tentado, mas não tem conseguido. Tenho buscado, mas é frustração em cima de frustração. E nessa noite eu ouvi a tua palavra. E eu queria convidar você, que gostaria de dizer assim: olha, pastor, estou cansado. A armadura pesa muito, quero tirar hoje, quero sair daqui livre, mas abençoado. Então, se você gostaria de fazer essa oração comigo, vamos fazer isso hoje, final de novembro, último culto de novembro. Sai do teu lugar, vem aqui na frente aqui orar comigo. Tirar a tua armadura, dizer: Deus, estou tirando a minha armadura. Vem cá. Quero tirar, quero colocar em mim, eu não estou conseguindo carregar. Está difícil, está complicado. Vem, pode vir. Se coloca aqui no altar, ó. Isso mesmo. É libertador, é libertador. Deus está fazendo coisas grandes nessa noite. Vem cá. Você é crente há quantos anos? Você está vivendo uma vida que você gostaria de viver realmente? Ou você está dizendo: eu quero experimentar coisas grandes de Deus, eu quero experimentar coisas de Deus assim, extremamente poderosas na minha vida. É para isso que eu estou te chamando aqui. Vem cá. E sabe o que é difícil nessas horas? O difícil é a gente tirar a armadura. Porque a gente fica assim: ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Sabe o que você vai fazer? Você vai tirar. Você vai dizer assim: ó, eu quero viver uma vida leve. Leve. Eu tenho andado carregado e sobrecarregado. Eu não tenho conseguido mais manter minha fé, eu não tenho conseguido mais manter a minha comunhão. Meu espírito é crítico,
minha visão é crítica, eu sempre vejo ruim, eu nunca vejo coisas boas. Eu estou me tornando aquilo que eu não gostaria de me tornar. Deus está dizendo, eu quero tirar a tua armadura nessa noite. Eu quero fazer coisas novas acontecerem na tua vida. Isso mesmo, é assim mesmo. É com a força do Senhor. É quando a gente diz assim, Deus, eu vou ter que fazer isso hoje. Faz. Pode vir, não tem ninguém te olhando aqui, pode ficar tranquilo. É você e Deus. Você frequenta a igreja há quantos anos? Você tem vivido que tipo de fé? Diz para o Senhor, Senhor, eu quero viver experiências contigo. Eu quero experimentar milagres. Eu quero experimentar curas. Eu quero experimentar aquilo que Naamã experimentou. Eu quero ser cheio de Ti nessa noite. Eu não quero ter vergonha de quem eu sou. Eu não quero ter vergonha da pessoa que eu me tornei. Sabe por quê? Porque o Teu milagre faz as coisas novas acontecerem na minha vida. E é isso que nós precisamos buscar. E eu gosto de ver quando o Espírito Santo está trabalhando, queridos. E Ele está trabalhando na tua vida agora. Ele está convidando você nessa noite, dizendo, pare de viver essa vida, mergulhe. Quanto tempo você tem de evangélico, de crente, frequentando igreja, nunca mergulhou? Você pode dizer, eu quero mergulhar nessa noite. Eu quero mergulhar, queridos, isso é libertador. Não importa quem eu seja. Sabe por quê? Porque no momento em que eu tirar essa armadura, eu sou apenas uma pessoa comum, mergulhando nos braços do Pai, dizendo, Deus, faz um milagre na minha vida. Se o Senhor está falando contigo, se você entrou aqui hoje pela primeira vez, está sentindo o desejo de orar, está sentindo o desejo de mergulhar no Senhor nessa noite, é para você essa palavra. Quero orar com você. Pai, obrigado por esse altar. Ô Senhor, grandes coisas o Senhor vai fazer aqui, na vida dos teus filhos. Eu tenho certeza, Pai, que a partir de hoje nunca mais será igual. Algo está acontecendo nesse lugar, Pai. E nós queremos experimentar, ó Deus, o Teu poder sobre as nossas vidas. Abençoa cada vida que está aqui. Cada pessoa que está dizendo, eu não aguento mais andar de armadura. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Muitas pessoas estão dizendo isso aqui, Pai. Por isso aponta o caminho, manifesta a cura, manifesta o Teu milagre, manifesta o Teu poder na vida de cada pessoa que está aqui, porque nós queremos viver e experimentar o sobrenatural do Senhor. A gente não quer ter uma vida medíocre, de vai para a igreja, volta da igreja, não. Nós queremos experimentar a Tua manifestação sobre as nossas vidas. Nós queremos ser cheios de Ti, da mesma forma que Eliseu estava cheio de Ti, quando recebe Naamã. Derrama sobre o Teu povo nessa noite a Tua unção, que possamos ser usados pelo Senhor, restaurados. Tem pessoas que precisam ser restauradas nessa noite, e eu te peço, Senhor, restaura a fé, restaura a convicção, restaura o amor pela Tua palavra, restaura tudo nessa noite. Tem pessoas que precisam ser fortalecidas, e nessa noite eu te peço, Senhor, a começar por mim, nos fortalece,
porque o Senhor tem poder para isso. Nós não temos mais forças, muitas vezes, para caminhar, mas o Senhor nos carrega nos teus braços. Mas eu te peço nessa noite, nos coloca de pé, Pai. Nos coloca de pé, Senhor. Coloca em nós de novo o fogo, Senhor. Aquele fogo que aquece o nosso coração, que traz a paixão pelas tuas coisas. Obrigado, Deus. Obrigado porque existe um exército de generais aqui. Homens e mulheres que o Senhor vai usar a partir de hoje, daqui a pouco, amanhã de manhã, o Senhor já vai estar fazendo nova todas as coisas. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu Santo Espírito. Sela o nosso coração. Não deixa Satanás roubar essa bênção da vida da gente. Que possamos sair daqui cheios de ti, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos ficar todos de pé.